muito bem-vindas, muito bem-vindos. Boa noite a turma aqui do Instagram. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais uma live, hein? E de um assunto que a gente vem trabalhando há algum tempo, um assunto bastante tenso, bastante denso, polêmico muitas vezes, mas muito necessário que a gente aborde. Boa noite, Pedro Gabriel, grande terapeuta, grande amigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda Maria da Graça, professora Vânia, Marinês a primeira a entrar no Teletubby. Eu estou lembrando os tempos do Teletubby. A minha filha era muito pequenininha na época do Teletubby, então não dá para eu não lembrar mais do Teletubby, né, gente? Porque a criança só para e só fazia nebulização vendo aquilo, a gente assistia aquilo o tempo todo. Nossa Senhora! Seja bem-vinda, Carol, Natália, todos vocês. Décio, grande amigo, grande irmão, grande rotariano, ser humano como poucos. Para tudo, chegou a minha rainha. Seja bem-vinda, meu amor. Sejam todas, todos muito bem-vindos. Hoje eu ia falar que a chapa vai esquentar, não vai esquentar chapa nenhuma. Hoje vai ser uma noite bacana, uma noite de esclarecimento, uma noite de que paz maior do que começar a entender o que está acontecendo com você. Eu passei, olha eu fazendo fofoca de novo, eu passei por uma situação há uns 5 ou 6 anos atrás, não me recordo agora o tempo. Eu estava num curso de meditação, o Vipassana, que, gente, é maravilhoso isso, tá? 12 dias de curso, 10 horas e meia por dia, comida da melhor qualidade, instalações da melhor qualidade, de graça. Você aprende, se alimenta, dorme, se hospeda, tem orientação o tempo todo, apoio de graça. É o curso do Vipassana. E lá pelo 8º dia de meditação, me cai assim do nada, sabe, o download assim do entendimento de uma questão que já me atrapalhava a vida, já me consumia há quase 20 anos. Aquilo me consumia há quase 20 anos. E a meditação é fantástica, né? Na terça-feira que vem a gente vai falar lá no canal do @professor Bina, no perfil do Instagram, sobre meditação, vai ser bem bacana. Então, do nada, caiu na minha cabeça um pacote de entendimento. E eu fazia terapia naquela época, né? Bom, eu faço terapia até hoje. E procurei esse psicólogo com um dos temas principais, era esse, que me caiu o entendimento lá na meditação. E aí, eis que um dia, esse psicólogo, grande profissional, Sérgio Breves, fantástico, aqui do Rio de Janeiro, ele fala assim: Alexandre, e aquele assunto, né? Vamos voltar naquele assunto? Não precisa mais não. Ele falou assim: por que, você já resolveu? Eu falei: não, mas depois que eu entendi, perdeu até a grandeza, sabe? Depois que eu entendi, ficou algo que eu não quero nem mais olhar para isso, eu vou tocar outras coisas. E vou resolver isso de uma maneira mais simples. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, pessoal, é que o entendimento da questão é fundamental, gente. E é um dos pontos de partida para a gente iniciar mudanças na vida. Para aliviar das dores, da emoção, da culpa, ou seja, a emoção que você estiver sentindo. Não que seja tão simples quanto foi naquele caso para mim. Tem casos do Alexandre que estão até hoje andando nos consultórios de terapia, e tudo bem. Como disse o Paulo, um grande terapeuta lá do passado, tem questões que a gente vai trabalhar o resto da vida, mas sempre num lugar de mais consciência, de menos vulnerabilidade, de ser menos sequestrado por aqueles problemas. Então você vai mudando a sua vida, né? A Luciana está falando que quer fazer esse retiro de meditação. É fantástico, gente. Só que tem uma coisa, né? Não sei se vai pegar para você, Luciana.
não pode falar e nem olhar para ninguém. É isolamento. Você vai estar no meio de 100 pessoas. Você não pode falar com ninguém, não pode olhar para ninguém. As placas de sinalização são todas embaixo. Você está o tempo todo assim, andando para baixo, olhando para baixo. Mas é fantástico, gente. Todo mundo deveria se dar esse presente. O assunto de hoje não é intenção nossa dizer para vocês, depois que você entender o que está acontecendo na sua vida, acabou o problema. Não. Não mesmo. Não é simples, como foi, talvez, bem mais simples para mim no exemplo que eu dei agora há pouco, no meu exemplo. Mas, gente, entender o contexto, e hoje a gente vai focar muito no que fazer, porque se você entrar na internet, você vai ver milhões de falas sobre mães narcisistas, narcisistas em geral. Vamos só esclarecer aqui, tá, gente? O transtorno de personalidade narcisista, como existem outros transtornos, histriônico, fobia social e tantos outros, borderline, são transtornos de personalidades que qualquer ser humano pode vir a desenvolver. Não é uma característica específica das mães e nem dos pais. É bem importante isso ficar claro. Transtorno de personalidade narcisista é algo que acomete os seres humanos em geral. Então você pode ter um amigo narcisista, você pode ter uma amiga, um marido, uma esposa, um filho, um tio, uma avó, um pai, uma mãe. Você pode ter esse transtorno de personalidade narcisista. Em geral, todos nós temos um pouco de cada uma dessas características. Então dizer que eu não tenho nada de narcisismo, mentira. Somos humanos. Está aí a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Nós somos humanos. E estamos aqui nessa aventura, vou chamar assim respeitosamente, encarnados nesse planeta para aprendizado, evolução. Então imaginar que nós já estamos lá no topo do desenvolvimento do ser humano é muita arrogância nossa, né? A gente não chegou nem, a gente acha que tem desenvolvimento tecnológico e ele nem é tão grande assim comparado a daqui a mais 10 anos. Então não podemos achar que nós não temos mais nada para aprender e desenvolver. Se cobrar a perfeição hoje é uma loucura. Se cobrar a perfeição hoje é um defeito. Porque se eu ainda estou em desenvolvimento, seria como eu entrar no meio da linha de produção de um ventilador, no meio, e falar assim, ô dono da empresa, aqui ó, tá com defeito, não funciona. E o dono ia falar, calma Alexandre, não tem hélice, não tem tomada, não tem botão, não acabou de construir, não está pronto. Você já quer ele funcionando, bombando, ventilando, 3 velocidades, não tem como. O ventilador não está pronto, não acabou a esteira ainda de produção. Lembra do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Eu acho que é esse. Aquela esteira de produção, bota um parafuso, outro bota outro, monta. Nós, humanos, estamos na linha de produção dos seres humanos. Nós estamos vivendo aqui uma etapa dos últimos 3,5 milhões de anos, desde o homem de Neandertal e etc., que vem se desenvolvendo. Nós estamos na etapa atual de desenvolvimento e vamos continuar evoluindo. Então percebe que querer ser perfeito, exigir do outro perfeição, não querer sentir dor, a dor é um convite da vida à reflexão. A dor, gente, e com todo respeito à dor de cada um de vocês, tá? Eu gosto sempre de falar, eu também tenho as minhas dores. Mas a dor é o carteiro da vida, que vem chamar a gente para um olhar mais atento, para o olhar para dentro. Desculpa. Para a gente perceber em nós aquilo que ainda precisa continuar se desenvolvendo, para a gente perceber em nós os nossos valores. E a questão de ser filha ou filho de mães narcisistas. E outra observação aqui, eu vou falar muito mãe e filha, mas por favor entendam pai e mãe, entendam filhas e filhos.
já que a incidência é muito maior nas mães e nas filhas, na relação familiar, para economizar tempo da live, eu não vou repetir toda hora filhas e filhos, pais e mães, mães e pais. Então, quando eu falar mães, entendam-se pais. Quando eu falar filhas, entenda filhos também. Tem muitos casos de filhos de mãe narcisista. E quando eu falei aqui que a maioria, mais da metade, bem mais da metade dos casos que eu atendo em consultório já há muitos anos, são filhos de mães narcisistas, tem homens também. O que a gente quer fazer hoje é trazer uma coisa muito prática, muito real, porque como eu vinha falando, tem muita gente falando sobre narcisismo na internet, e que bom que tem pessoas sérias falando, pessoas boas falando, não conheço todos, mas certamente tem pessoas de todos os níveis falando. Mas o Alexandre tem, por uma questão muito particular, eu contei várias vezes em outras lives, quem quiser, lá no YouTube deve ter mais de 60 lives, todas ligadas ao comportamento humano, emoções, pensamentos, cotidiano, relacionamentos. Eu tenho por uma premissa primordial, tudo que a gente passar de conhecimento, de entendimento, tem que ter uma utilização prática. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas com questões com mães narcisistas. E aí me lembra, gente, com todo respeito ao Betinho e às dores dessas filhas, quem tem dor tem pressa, né? Parafraseando aqui o que Betinho dizia a respeito da fome. Quem tem dor tem pressa. Então a live de hoje vai trazer algumas ações emergenciais para quem passa por esse problema hoje, para quem está sofrendo aqui e aqui no coração, hoje. Mas não é a pretensão nossa, porque isso não é real, que essas ações emergenciais tenham um efeito prolongado ou se resumam em tudo que você precisa fazer para sair desse lugar de dor e conquistar sua libertação emocional, a sua liberdade de vida e conquistar a sua vida. Aqui hoje vai ser um pronto-socorro para estancar o sangue, ou botar um band-aid, desinfetar, dar um pontinho, uma sutura. Quantos anos eu passei em pronto-socorro, gente? Olha, qualquer dia eu conto essa para vocês. Quando eu era criança, se eu me atrasava, quando eu chegava depois das 3 no pronto-socorro, a enfermeira falava: meu filho estava preocupada se hoje você morreu de vez. De tanta arte que eu fazia quando era moleque. Mas enfim, só pra gente rir um pouco, né, gente? O assunto é tenso, intenso, mas a gente precisa tratar isso de uma maneira o mais adequada e leve possível. O que a gente vai trazer hoje é o band-aid, é a água oxigenada, é a limpeza, é o cuidado, é a amorosidade para começar o tratamento, mas principalmente alertar a todas as pessoas que passam por essa dor, alertar que é possível, é real sair desse lugar de dor. É muito possível, é muito real. Eu já falei aqui e falo sem medo de ser feliz. Praticamente todas as pessoas com as quais a gente se deparou em consultório saíram desse lugar. É muito possível sair desse lugar. Então, basicamente nós vamos falar sobre as principais dores, as principais, tá, gente? Na colheita que nós fizemos aqui de informações. Não trouxemos todas as principais, pois a gente não teria tempo para isso. E as ações que a gente vai sugerir para vocês fazerem hoje. Então o que a gente quer trazer é uma maneira de olhar e um caminho para você que passa por essa situação poder trilhar, começar a treinar. É treino, tá, gente? É treino, a gente vai explicar isso daqui a pouco. Quem não se vê nesse lugar de filha, de mãe narcisista, vai ser bom que assista essa live, porque talvez se identifique agora quando eu falar das dores. Porque, olha, eu vou arriscar aqui, a memória pode ser que falhe, né? São muitos anos, mas eu vou arriscar dizer que nenhuma das pessoas
que entrou no consultório com esse problema sabia da existência de uma mãe narcisista, de ser filha de mãe narcisista. As pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas, por incrível que pareça, vão conhecer, quando a dor aperta, ela entra numa crise muito grande por conta de um terapeuta, do psicólogo, de alguma amiga que passa por esse problema, indica um vídeo, uma live e ela fala assim: nossa, eu tenho essa questão em casa, eu vivo isso. E por isso é tão importante a gente tratar esse assunto aqui. Então, para aquelas que falam assim: esse assunto não é para mim, se a vida não está gostosa em casa, no relacionamento com a sua mãe, se você numa média rápida, assim, uma conta, fala assim, 60% do tempo é problema. Se for 40%, eu já acho que você podia ficar aqui escutando. Fica, porque pode ser que você identifique alguma questão aqui com a sua dor. E como eu falei no começo, entender o que está acontecendo é fundamental. A primeira dor que a gente percebe, gente, em atendimentos, em cursos, em diversos lugares, em depoimentos, em grupos, é a culpa. Eu tenho aqui um simbolismo para algumas pessoas que entraram na sala: Magu Dionísio, Glau, sejam bem-vindas, Carlos Prima, Paula, que legal, vocês estão aqui, que bacana, sejam bem-vindas, Sandra. Para algumas pessoas que não conhecem, eu simbolizo a culpa com isso aqui, um chicote. Porque é muito comum a gente ficar assim, né? A gente se culpa por muitas coisas, e eu simbolizo isso. Eu gosto dos objetos porque eu tenho a impressão que a gente fixa mais. Vocês vão ver alguns objetos aqui hoje, viu? Tem alguns objetos que até quem me segue desde o início nunca viu. Tem um objeto hoje que eu nunca mostrei na live. Então, se quiser ficar só por curiosidade, tá valendo, viu? E grande, não vai caber na tela. A culpa, que eu costumo dizer, é o seguinte: a culpa é um ótimo despertador, mas é uma péssima companhia. A culpa acorda você para algo que você não via antes ou não entendia antes. No caso das filhas de mães com transtorno de personalidade narcisista, tem alguns níveis de culpa, tem culpas diferentes nas várias etapas do processo. Então vamos lá, gente, é sempre um processo. O aprendizado é um processo, a ressignificação emocional é um processo, e a gente vai falar disso também hoje. Resolver um problema, vamos falar uma fala mais coloquial. Resolver o meu problema: Alexandre, eu estou com dor, eu estou vivendo uma situação terrível em casa, eu não aguento mais, como é que eu saio disso? Não tem fórmula mágica, assim, ó, estalo o dedo, cadê? E sai. Isso aqui é coisa de ficção. Isso é ficção, gente. Não dá para fazer assim: quero sair daqui, me tira dessa, gênio. Não tem. E sabe por que não tem? Porque a cada dificuldade que você encara, que você trabalha e supera, você se torna alguém mais preparado, mais consciente, mais evoluído. Lembra do que a gente falou no começo? Qual o objetivo da vida? Aprendizado e evolução. Não é outro, gente. Então, a vida é maravilhosa e o melhor remédio é viver. Mas algumas pessoas, muitas vezes, podem estar pensando que a vida era para ser um passeio no parque. Não vai rolar passeio no parque toda hora. Em algumas situações, quase não vai rolar passeio no parque. Porque a gente está aqui de fato para aprender. E todas as questões materiais, físicas, tudo que acontece na sua vida, no cotidiano, vai ser sempre para trazer para você uma experiência de vida. Vai sempre startar em você algo que você precisa melhorar, olhar, crescer. Alexandre, crescer? Que objetivo bobo na vida, crescer, evoluir, para que isso? Quanto mais aprendizado, quanto mais consciência, menos dor, mais entendimento, menos problema. Menos problema, mais felicidade, mais plenitude. Ó, agora ficou atraente, hein? Agora ficou legal, agora eu gostei. Quer dizer, então eu estou na vida para ser mais feliz? É. Você está na vida para ser mais feliz.
Só que existe um trabalhinho para se fazer, um trabalhinho desse tamanho para se fazer. O autotrabalho, o autoconhecimento. Nas filhas que têm esse transtorno da mãe, transtorno de personalidade narcisista, essas filhas, no primeiro momento desse processo que a gente acabou de explicar, na grande maioria das vezes, a culpa por nunca ser suficiente para atender as expectativas dessa mãe. E isso, gente, vem desde muito criança. Deixa eu prestigiar aqui os homens da sala. Desde muito criança, o que uma criança quer, gente? Uma criança só quer ser reconhecida pelos pais. Só quer ser amada, reconhecida. E muito mais do que vestir, higiene, remédio, escola, né? Tá sempre asseada, bonita, arrumada, muito mais. Para além disso, o que uma criança precisa é de afeto. A gente falou de uma pesquisa feita na Romênia e foi constatado cientificamente, com fotos da atividade cerebral em tempo real. A Aline gostou da lâmpada. É a lâmpada, bacana essa lâmpada, né? Pena que não vem com gênio, né, Aline? Então essa pesquisa feita com quem quiser depois me pede no direct, eu mando o vídeo do YouTube da Anete Guimarães. É bem bacana, gente. É uma pesquisa científica com fotos da atividade cerebral. E o que eles constataram? A criança, até os 2 anos de idade, a criança que não tem afeto, que não tem cotidiano, tratamento, interação com ela direto, ela não desenvolve empatia. Ela vai ter uma dificuldade, uma diminuição do coeficiente de inteligência dela. Áreas do cérebro fisiológicas vão ser restringidas nesse desenvolvimento. As crianças foram testadas, crianças de orfanato. Ah, mas as crianças do orfanato são cuidadas? Sim, tem aquilo que eu falei. Higiene, comida, alimentação, bons tratos, mas cadê o afeto? Olhos nos olhos, cadê a demonstração de amor individual? Cadê o trato individual? O falar e o demonstrar para a criança o quanto ela é importante para mim. Provavelmente, na história das mães narcisistas que desenvolvem esse transtorno de personalidade, dizem os estudos, que 60% da causa de um transtorno de personalidade narcisista vem da genética. Nas constelações familiares a gente podia acrescentar, vem da ancestralidade. 40% vem do que essa criança viveu. E hoje a gente já tem comprovação científica. Antigamente não era assim, éramos uma voz no deserto, mas hoje a ciência comprova que desde o berço, aliás, desde a gestação. Então quando eu mostro essa bonequinha, ela está muito velha até, porque desde a gestação a criança já sofre os impactos emocionais da relação com essa mãe. Então, por exemplo, eu já vi, infelizmente, mães agredindo a própria barriga, 7, 8 meses, 3 meses, 4 meses, e falando coisas terríveis para o filho. Que você vem me atrapalhar, porque você ferrou com a minha vida, porque eu não gosto de você, porque eu te odeio, tomara que morra. E não vai aqui nenhum julgamento de valor, tá bom, gente, dessa mãe, dessa pessoa. Ninguém faz o que faz à toa. Como diz o Haroldo Dutra Dias, o homem ele tem muito mais medo e ignorância do que maldade. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. O que eu estou dizendo é que existe uma causa dessa mãe narcisista ter se tornado uma mãe com transtorno de personalidade narcisista. Eu fiz a comparação na semana passada com a pessoa que é alcoólico, os alcoólatras. Apesar de muitos dizerem ainda, é um sem vergonha, não tem força de vontade, já está constatado há muito tempo, isso é uma doença. Então essa criança, eu não estou aqui, eu não quero, diferente do que a gente às vezes vê e me choca muito e me dói muito,
Por isso eu já falei que eu também tenho minhas dores, tá? Você podia falar assim, Alexandre não tem dor nenhuma, a vida dele tá tranquila, então ele fala fácil, né? Ele fala fácil, alivia fácil a barra da mãe narcisista. Não, eu não estou aliviando a barra de ninguém, eu estou contando fatos científicos que explicam, lembra do entendimento, a importância? Que explicam por que dessa pessoa ter esse transtorno, agir da maneira que age e prejudicar você do jeito que te prejudica. Porque a primeira grande culpa que uma filha de mãe narcisista passa é a culpa de não conseguir atender as expectativas da mãe, de não receber o amor dela. E está lá no livro De Volta ao Lar, e em outras sabedorias, dizendo que uma criança jamais vai culpar os pais desse tamaninho e jamais vai deixar de amar os pais. Porque pensa bem, para uma criancinha é Deus Pai e Deus Mãe. Gente, para quem acredita em Deus, se Deus está aqui e alguma coisa dá errado, de quem é a culpa? Opa, é comigo. Não, nem pensar o senhor ter culpa de nada, a culpa é minha. É assim que a criança vê os pais. Então, quando ela percebe, e até os 8, 9 anos de idade, a criança fecha o pacote de entendimentos. Até os 8, 9 anos de idade, então olha só, sem entrar muito em fisiologia, em experimento científico, até os 2 anos, se não receber afeto, se ela não se sente reconhecida, se ela não interage, não escuta, não vê os olhos, as feições, tem toda uma questão muito interessante sobre como a criança liga tom de voz com as feições e a reação que ela tem no corpo. Então ela involuntariamente sorri, muito pequenininha, ela sorri com 2 aninhos e percebe a feição dos pais. Ah, que bonitinho, ela está sorrindo. Ou ela faz uma coisa qualquer e daqui a pouco ela percebe que aquilo alegra os pais. O que ela faz? Eu vou fazer sempre isso. Então ela vai mapeando, monitorando. Até os 8, 9 anos de idade, essa criança vai guardar todos esses aprendizados que ela entendeu do que viveu. Então ela entendeu, vamos dizer, que ela não recebe afeto, carinho, apoio. Ela escuta o tempo todo, você é burra, você não sabe, você não tem direito, cala a boca. Só quem sabe sou eu. Gente, ela vai guardar o entendimento de que só quem sabe é a minha mãe ou meu pai. Eu não sei de nada porque eu sou burra. A primeira grande culpa dessa criança, que como eu falei no Stories hoje, pode ser hoje um adulto que está aqui assistindo e se sinta culpado até hoje por não conseguir o amor dos pais. E abrindo um parênteses aqui, aquilo que eu não consegui receber dos meus pais, eu vou inconscientemente, como adulto, cobrar das pessoas à minha volta, do parafetivo, do meu chefe, dos parentes, dos amigos. Então, se eu não tive reconhecimento, provavelmente, eu vou cobrar reconhecimento, eu vou me chatear, eu vou me entristecer, poxa, ninguém reconhece. E provavelmente, por uma questão de uma emanação eletromagnética, porque nós somos seres embutidos, não vou falar encarnado, vou falar embutidos, me lembrou salsicha agora, meu Deus do céu. Embutidos dentro de um corpo físico que é constituído de carga eletromagnética. Então, o que é a emanação dessa consciência? Como é que é a nossa consciência? Como é que a tua verdade conversa com a vida? Através de emanação eletromagnética. Então, o que essa criança aprende, se ela não teve reconhecimento, ela vai emanar isso. Eu não tenho valor, por isso eu não tenho reconhecimento. De forma geral, tá, gente? Cada pessoa vai ter o seu viés, vai ter a sua personalidade, que já traz de bem longe. Então essa pessoa que não recebeu reconhecimento vai cobrar do outro e provavelmente ela não reconhece o valor dela. E se você olhar de fora, você fala para um amigo que ela não reconhece o valor, o amigo vai falar assim, nossa, mas como? Essa pessoa é tão capaz, tão competente. Gente, se ela faltar ao trabalho um dia, peraí que eu me enrolei aqui com o Instagram, gente. Se essa pessoa faltar ao trabalho um dia, tem que botar 2 no lugar dela para dar conta. Geralmente, as pessoas que passam por esse espectro são muito competentes, são muito proativas, fazem muito. Por quê? Porque desde criança ela percebeu que não dava conta, ela não conseguia receber
o apoio dessa mãe, desse pai, o carinho, ela não via o sorriso de aprovação dessa mãe, desse pai. Então eu faço uma coisinha, não consigo aprovação, o que eu vou fazer? Eu vou tentar algo maior, melhor. Não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mais, eu vou tentar mais. Percebe como ela vai desenvolvendo uma habilidade de proatividade, de pensar? Porque quando ela pensa em tentar mais, ela vai desenvolver raciocínio, inteligência. Ela vai tentar, gente. Ela vai treinar sem saber fazer mais. E provavelmente ela vai ser uma pessoa adulta de muita capacidade. Mais do que as pessoas em geral, mais do que as pessoas que não passaram por essas dores. Mas tem uma frase errada racionalmente, mas que é muito usada por essas pessoas traumatizadas. Contra crenças não há fatos. Me enrolei, Alexandre, peraí, contra crenças não há fatos? Então, os fatos não valem nada diante de uma crença criada na infância? Para as pessoas que gravaram essa crença e repetiram ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos um modus operandi, de nunca ser reconhecido, de sempre achar que não tem o valor, não adianta, entre aspas, você falar para ela, poxa, Fulano, você é tão competente, ela não acredita. Lembra do que eu falei? Mais ou menos até os 8, 9 anos, a criança fecha um pacote de entendimento, forma a crença e vai para a vida adulta com isso. Eu vou apresentar a vocês aqui um personagem bem interessante, ele está sempre enrolado, gente. Eu vou apresentar a vocês o Gabriel Pensador. Não é o cantor não, tá? O compositor. Deixa eu ver se eu... Nossa, ele está muito enrolado. Sabe por que ele fica enrolado assim? Ele está enrolado nas crenças dele. Bom, deu para vocês perceberem o que é o Gabriel. Ele está com vergonha, bichinho. Tadinho, olha, está com vergonha. Não ficar com vergonha não, filho. A gente está ajudando as pessoas. A tua história vai ajudar muita gente. Ele sabe disso. Ó, ele está com vergonha mesmo, tadinho. Não vou mostrar ele não, vamos ficar de costas. O Gabriel Pensador, ele simboliza nós adultos. Ah, eu tenho minha profissão. Ah, já se abriu, viu? Ah, agora ele ficou feliz. Pode virar de frente. Viu? Ele parou para pensar. Poxa, eu vou me expor, mas quanta gente não vai se identificar com o que eu estou dizendo e vai olhar e falar assim, caramba, eu também quero procurar essas cordinhas em mim. Então olha só, o Gabriel simboliza o adulto de hoje. Toma suas decisões, faz, acontece. Ele é um cara proativo, um cara pensante, um cara show de bola. Dono do nariz dele, ele é o adulto, eu que mando a minha vida. As crenças criadas lá atrás, pela criança dele, vão dirigir a vida dele, adulta. Isso está escrito em várias sabedorias, isso está escrito na psicologia, na Bioflow, em todo lugar. Não é uma hipótese, tá, gente? Isso é comprovado. Aceita se quiser, mas que é verdade, é. O que significa dizer que ele acha... porque o que acontece? As crenças é que vão gerar as suas escolhas, é que vão dar um manancial de entendimento. Quando você olha para uma coisa, você só vai reconhecer algo. O que é reconhecer? É conhecer a partir de um conhecimento que você já tem. Você vai reconhecer, você vai conhecer de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou olhar para a vida com os olhos das verdades que eu tenho aqui dentro. Por isso você vê uma situação, um fala bem da situação, outro fala mal da situação. E é impossível. Como é que esse cara gosta desse ou daquele candidato à presidência? Ai, chamuscou agora, hein? Como é que esse cara pode gostar? Ele tem a maneira dele de ver, particular. E esse carinha aqui, o Gabriel Pensador, começa a ver o seguinte: peraí, gente, eu estou fazendo coisas na vida que não são boas para mim. Eu estou tomando escolhas que me prejudicam. Eu tenho ações que eu não quero ter. Afinal de contas, quem é que está dirigindo a minha vida? E diz o Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, ele tem uma frase muito bacana, que faz tempo que eu não falo, hein? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida.
E aí o Gabriel, o pensador, descobre que apesar de se achar um cara proativo, pensante, não é bem ele que resolve as coisas e que decide. Olha quem é que estava dirigindo a vida dele. O Danielzinho, o Gabrielzinho pensador. A criança dele. A Natália está dizendo aqui que vê adultos dizendo frases como: criança não percebe, criança não lembra depois. Mas a importância das experiências na infância é absurda. Ela lembra de tudo: frases, olhares, cheiros, sons. Isso aí. Bem bacana, Natália. E o que a gente não lembra conscientemente, como por exemplo você lembra, o nosso instinto de preservação lá dentro do seu cérebro, as amígdalas cerebrais, tá? Esse trem aqui que a gente tem na garganta, que continua tendo, para quem não tirou, não tem mais o nome de amígdala, tá, gente? Só para explicar. Se chama tonsila. Levei anos para decorar esse nome, hein? Tem que gastar agora, né? Tonsila. As amígdalas são responsáveis pelo seu instinto de sobrevivência, onde tem a parte do medo, onde starta o medo. Quando a amígdala percebe algo, reconhece algo, ela tem o seu cérebro tem um arquivozinho onde armazena tudo o que te ofereceu risco um dia. Tudo. Então, se você passar por um lugar que tem um cheiro, e esse cheiro é igual ao cheiro que tinha quando você ficou sabendo de uma notícia terrível que te abalou profundamente, ou algo que te ameaçou, um machucado, um acidente, cores, pessoas, nomes, objetos que passem por você hoje, 20, 80 anos depois, você conscientemente não lembra, mas o teu cérebro reconhece e starta em você uma crise de ansiedade, uma ânsia, alguma coisa vai acontecer, ele está te avisando. Só um parênteses aqui, porque a Natália falou. Então o que a gente está querendo dizer é que a criança, desde muito cedo, constrói essas crenças e quando cresce, se torna adulta, só consegue enxergar através dos olhos da criança. Eu não dou conta de atender as expectativas do outro. Eu não sou suficiente. É provavelmente o adulto que, por mais que faça, nunca acha que é o bastante. Esse é o primeiro estágio da culpa. A gente vai resumir um pouco as coisas, tá, gente? Por causa do tempo. Mas a gente vai abordar muitas e muitas e muitas e muitas vezes, de vários ângulos e aspectos diferentes, esse assunto. Esse é o primeiro estágio da culpa. Quando a criança ainda não sabe, lembra do que eu falei no começo, o entendimento, a importância de entender. Quando ela descobre, já adulta, que a mãe dela tem um transtorno de personalidade e que na verdade a mãe dela nunca teve a capacidade de vê-la com o amor. A mãe dela não sabe amar. O espectro narcisista, a pessoa não tem quase empatia. Quando tem minimamente, o que é empatia? É reconhecer o outro está com a cara de dor e está chorando. Lembra do que eu falei lá no início? A criança desde cedo ela grava as reações emocionais com as fisionomias, com as emoções. E se ela não teve esse aprendizado, simplesmente ela não sabe fazer isso. Parece louco, né? Seria como eu nascer e ninguém falar nada comigo. Eu, aos 50 anos, querer falar, articular alguma palavra. Eu não ia articular palavra nenhuma, eu não sei. Nunca tive essa oportunidade. Então é bem assim, sabe? A pessoa com espectro narcisista não reconhece o outro. Para você, ela é a sua mãe. Aquele símbolo sagrado que a religião colocou, e tudo bem. Aquela pessoa ilibada de um caráter, de uma amorosidade, referência de verdade, de amor, de proteção. Gente, pouquíssimos de nós no planeta, pouquíssimos tivemos a mãe ideal. Se é que alguém teve. Ah, Alexandre, agora eu não gostei. Poxa, minha mãe foi muito bacana. A minha mãe foi muito bacana. Eu tenho que parar, eu tinha que parar para pensar no que a minha mãe não foi bacana. Mas a partir do momento que você começa a ver de uma certa distância, reconhece nessa mãe bacana um ser humano. Então essa criança, quando ela começa a perceber que a mãe tem uma doença, uma psicopatologia, que muitas vezes está uma linha muito tênue do psicopata, algumas vezes, tá, gente? Tem vários níveis dessa doença.
ela começa a entender o seguinte: espera aí, a culpa não era minha. Nossa, eu passei tantos anos me anulando, me achando, com todo respeito, o cocô do cavalo do bandido, me achando uma M, eu tinha nojo de mim, eu não sabia fazer nada, eu andava maltrapilho, não queria saber da vida, sabe? Saí de casa cedo, nada contra a tatuagem, eu tenho tatuagem, enchi de tatuagem, fiz um monte de bobagem, de revolta, de dor, caramba, eu não precisava ter feito nada disso. E às vezes vem a culpa por tudo que fez quando descobriu o tempo perdido com uma crença que não podia ser diferente. Essa crença não tinha outra referência. Percebe a importância da informação, de buscar informação, de construir entendimento e reflexão? Sem informação nova, não gera reflexão nova. Reflexões novas se opõem a comportamentos antigos, e aí é que existe a transformação da sua vida. Por isso essas lives, por isso esse trabalho que a gente ama, precisa, quer e vai continuar fazendo sempre, para gerar reflexão. E pode ser que essa adulta comece a se culpar agora, não porque não consegue mais o amor da mãe, mas por ter passado tanta dor, por ter demorado tanto para entender. Isso é bem comum isso acontecer, gente. Dor porque eu demorei, culpa porque eu demorei. E aí eu começo a amadurecer esse entendimento e olho para essa mãe com uma raiva dela absurda, pois é natural que eu sinta. Gente, sentir as emoções, e a gente tem várias lives sobre as emoções, por que as emoções existem, qual a finalidade delas, como usar as emoções que a gente acha que são negativas a nosso favor. Sentir as emoções não é problema nenhum, o problema é quando você não sente emoção. Você está lá do lado do psicopata, está num lugar bem sério. A questão é o que eu vou fazer com as emoções. Eu vou ser manobrado, dirigido por elas, ou eu vou aprender a fazer a gestão das emoções? E aí vem uma outra culpa mais à frente. Culpa por sentir raiva da minha mãe. E é um pouco forte, mas é bom que a gente fale, porque se alguém pensa isso, vai ter um alívio, eu acredito. Muitas vezes eu escutei essas filhas dizendo: eu queria que a minha mãe morresse, é o único jeito de eu ter paz na minha vida. Eu escutei isso muitas vezes. E imagina, o que essa pessoa, esse ser humano, o conflito que é dentro dela, quando ela pensa isso da própria mãe, daquela figura ilibada, sagrada, referência de tudo, amor, proteção, que nunca foi isso para ela, porque tem doença, tem uma doença patológica, a patologia psicopatológica. Olha o conflito que fica, gente. E quando essa pessoa fala isso, seria bem importante que a mãe dela não morresse naquele momento. Às vezes acontece. E quando acontece, vem mais culpa. Por falta de entendimento, de construção de novos entendimentos. Tá dando até aqui, gente? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Tá legal? Deixa eu beber uma água enquanto vocês pensam na vida aí. Então olha quanto estágio de culpa tem. Não é só a culpa no início de eu não consigo atender, do não sou amado porque eu não presto, porque eu sou ruim, porque eu não sirvo para nada. A culpa é uma das coisas mais presentes na vida das pessoas que convivem com mãe narcisista. Lembra do que eu falei no início, tá? Quando eu falar filhas, entendam filhos também. Quando eu falar mãe, entendam pais também, tá? O narcisismo não é uma característica das mães. É uma característica das pessoas, dos seres humanos. Quando esse ser humano tem um filho, se ele tem um problema, uma psicopatologia, essa criança provavelmente, fatalmente, vai ser vítima, entre aspas, dessa psicopatologia. Então a pessoa tem um problema com o alcoolismo, não sabe ainda, e isso acontece, casa, tem filhos, starta por alguma questão o alcoolismo, a pessoa entra no alcoolismo, e como acontece muitas vezes, infelizmente, acaba, é quase que uma sequência ordenada, perde o emprego,
morre o casamento e se afasta dos filhos, o que é muito triste, né? Então, a culpa funciona de maneira muito dramática para as pessoas, e é importante entender isso, porque essa culpa, ela vai agir diretamente na sua vida adulta. Com que ânimo você levanta da cama sentindo tanta dor para trabalhar, para buscar o seu ganho para viver e não para sobreviver? Isso é uma coisa que a gente tem uma live para isso já. A questão não é sobreviver, gente, a gente quer vida, a gente quer viver. Com que ânimo, carregando tanta culpa, tanta dor, sem entender, refletir ou fazer algo diferente, com que ânimo eu vou para a vida? Como é que vai ser a minha vida profissional, financeira, emocional? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Que tipo de relacionamentos eu vou atrair para a minha vida com essa culpa? E essa criança provavelmente junto com essa culpa, porque percebe, ela passou a vida, é muito comum isso, tá, gente? E é importante dizer, porque provavelmente muitas pessoas que vão assistir essa live vão se identificar com isso. Não importa, não ache que isso é um problema das crianças, das pessoas que têm 18 anos, adolescente, 20. Não. A maioria das pessoas vão descobrir essa questão do narcisismo lá pelos 40, 30, 40, 50. Não tem idade, gente. Não tem idade. E aí você passou 20, 30, 40 anos tentando atender a expectativa do pai e da mãe. O que é para eu ser, pai, profissionalmente? Mãe, o que a senhora quer que eu faça? Eu vou fazer lá medicina, direito, eu vou me vestir desse jeito. Gente, o que o ser humano mais quer há 3 milhões e meio de anos é participar de um grupo, porque ali ele sabe que ele está protegido. E se soma isso de alguns milênios para cá, o afeto. Quando a gente desenvolve o cérebro límbico, o neocórtex, o raciocínio, a emoção, se soma a um instinto de sobrevivência de fazer parte de um grupo, o afeto, o amor, a necessidade que nós humanos temos do acolhimento, do amor, do afeto, de olhar para o lado e saber que tem alguém com quem eu posso contar. Mas se eu passei a vida tentando agradar literalmente alguém, quem eu deixei para trás? Então Alexandre passou 40 anos vivendo, trabalhando e agindo para conquistar o reconhecimento do pai dele. Quem é que ficou lá atrás? O Alexandre. Lá atrás, deixa eu acertar, né? É difícil acertar no espelho, hein, gente? Tenta aí depois. Você quer botar a mão para um lado, a mão vai para o outro. Quem ficou para trás não foi só a criança do Alexandre. O dedo é para cá, não é para lá. Não foi só a criança do Alexandre. Quem ficou para trás foram as necessidades pessoais dele. Quem ficou lá atrás, sem atenção do Alexandre adulto, foram os quereres dele. Existe esse verbo? As vontades, as necessidades, os gostos. Quem sou eu de verdade? O que eu de fato gostaria de decidir na minha vida? O quê? O que eu gostaria de decidir da minha vida? Gente, eu não sei se eu acabei de derrubar o YouTube. Eu acho que sim. Vamos ver. Eu acho que eu acabei de derrubar o YouTube. Tem coisa que só acontece ao vivo, né? Derrubei um monte de gente assim, do nada. Me dá só um minutinho para eu tentar arrumar a bobagem que eu fiz aqui, por favor, tá, gente? É rápido, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui no Instagram, aproveita agora, viu? Coloca aí a pergunta para a gente ir falando, porque eu derrubei, eu fechei a página aqui, não sei como eu consegui fazer algo tão... eu estou ao vivo aqui em algum lugar. Provavelmente está todo mundo escutando eu falar que derrubei o YouTube, mas está tudo certo, vamos lá. Faz parte, né, gente? Ao vivo é assim, não tem jeito. Pronto, entrar no estúdio, vamos lá. Pronto, voltei. Então, desculpa aí, gente, sumiu a imagem, eu acho que o som estava aí, né? Desculpa, eu fiz uma barbeiragem aqui, mas enfim. Tomara que... tá. Tomara que volte tudo. Voltou. Não.
Tava lá, Natália. Desculpa, gente. Voltou agora, viu? Me perdoa. Barbeiragem, viu? Mas enfim. O que acontece é que o Alexandre deixou para trás a essência dele. Ele passou a vida e não olhou para ele. Não desenvolveu o que? A identidade dele. O que ele gosta, o que ele quer, qual é a profissão. É muito comum para algumas filhas de mães narcisistas escutar assim: você tem que arrumar um casamento bom. Porque lá no fundo, o que uma mãe narcisista quer muito é que aquele filho que ela escolheu vá cuidar dela lá na frente. Então, uma das questões, uma das dores muito comuns é essa filha, esse filho chegar na idade adulta sem ter se apropriado da própria vida, sem ter falado para a vida das suas necessidades, das suas vontades. E aí vem uma outra dor muito comum, gente, o sentimento de estar perdido na vida. Com 15 anos é ruim? É ruim pra caramba. Com 20, nossa, é desagradável. Né? Eu tenho filhas de idades próximas a essa, os jovens, né, em geral. Mas como é que é se sentir perdido com 30, 40, 50, 60? Muitas vezes preso a um sentimento de culpa, preso a uma insegurança de quem nunca desenvolveu os músculos da própria identidade e não consegue se sentir dono da sua vida. É quando a gente até colocou na postagem dessa semana, é quando eu me sinto, principalmente do lado da minha mãe, como uma criança. Isso não é demérito nenhum, tá, gente? Não é motivo de vergonha nenhum. Nada do que o Alexandre está falando aqui é motivo de vergonha, de achar que eu estou errado. Ai, meu Deus. Gente, lembra de uma coisa simples, básica e muito importante. Nós estamos em evolução. Estamos aqui para aprender. E como aprender? Seres que somos tão acomodados, fala a verdade. Como aprender se não tiver algo que me fustigue? É a história do cachorro. Entra um moço lá num vilarejo, vê um cachorro chorando, e fala: o que houve com esse cachorro? Está doente? Não, ele está sentado numa cama de prego. Ué, mas está sofrendo, então ele está chorando? Por que ele não sai? Não, porque não está doendo o bastante para ele sair. Eu não estou dizendo aqui que é bom sentir dor, não, e que todos nós temos que sentir, nada disso. É como se falam nas religiões. A maioria não vem pelo amor, vem pela dor. O que eu quero dizer, gente, é que o sentimento de estar perdido na vida, não importa a idade que você tenha, você pode olhar pelo lado mais simples. Você pode olhar pelo lado mais fácil, maior, né? Mais fácil de olhar. Ah, eu não sei, eu não sou ninguém, tá vendo? Eu tenho 40 anos, não gosto da minha profissão, não sei do meu relacionamento, não sei se eu queria estar nele, não sei de nada, era para estar bombando na vida. Quando você olha pelo lado mais fácil, você enxerga muito pouco. Tenta olhar por outro lado, é um lado mais difícil de olhar. Você vai olhar para um lado pequenininho, tem que fazer uma força aqui, fechar o olho, procurar o ângulo. Tenta olhar para a vida, para os problemas que você está passando, como oportunidades. Então, quando você percebe, por exemplo, caramba, eu estou me sentindo sempre uma criança do lado da minha mãe. Não é mais produtivo, ao invés de eu ficar assim, poxa, você é uma criança mesmo, você é um animal, você é um M. Tudo bem, gente, é normal que eu faça isso. Eu já combinei comigo, Alexandre, depois da segunda chicotada, para e reflete. Eu já dei uma chicotada, já senti a raiva, beleza, raiva, vem aí, raiva, vamos, senta aí, o que você quer? Rumina, xinga, igual quando você dá uma topada com o dedão no pé da mesa, xinga, fala aqueles advérbios de intensidade, né? É tão gostoso nessa hora soltar um bom palavrão, né? Alivia, por isso que eu chamo de advérbio de intensidade. Mas passado aquele primeiro momento, toma a rédea de novo da razão, da consciência. Peraí, eu descobri uma coisa sobre mim. Muita insegurança, caramba, é mesmo, eu já fiz tanta coisa na vida e acho que eu não sei fazer nada direito.
poxa, quando eu chego perto da minha mãe, me sinto uma criança, eu regrido. Você está começando a olhar pelo lado mais difícil de olhar, mas que te dá muito mais visão do contexto. Você começa a entender que tem uma oportunidade enorme na tua mão de crescer. Lembra lá do começo, crescer, evoluir, intelectual e moralmente, são as asas da nossa evolução. Então, a culpa, não reconhecer a própria identidade, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu faço. Eu falo as coisas que eu tenho vontade de falar. Quando alguém me chama para almoçar, eu escolho o que eu quero comer, onde eu quero comer, dos casos mais simples aos mais delicados. O sentimento de estar perdida, de nunca ser suficiente para a mãe. Um sentimento de orfandade, né? de não aceitar. E é muito comum, gente, é uma dor. Eu tenho essa corrente aqui, eu chamo essa corrente de não aceitação. Sempre que você repetir para você assim, é uma dica, tá, gente? Sempre que você repetir assim, eu não aceito isso, brabo, empoderado, empoderada, tá preso na corrente. E provavelmente a sua vida travou em algum lugar. No profissional, no relacionamento, tem algum lugar que você se sente amarrado, você pensa, faz, acontece, mas a vida não anda. Quando a vida não anda, sim, tem vários motivos, né? Somos seres multifatoriais, várias coisas interferem e se conjugam por uma questão. Mas se alguma coisa não anda, se está travado, tem alguma não aceitação. E importante, hein? No nosso feed, lá atrás, tem uma filmagem do Alexandre apertando 2 botões de interruptor. Só que em vez de liga e desliga, está escrito assim, perdoo, não perdoo. Porque às vezes chega alguém do seu lado e fala assim, Alexandre, você tem que perdoar, cara. Olha, aceita, irmão. Tu tem que aceitar, tua vida parou. Tu não está entendendo isso? Beleza. Agora como é que faz isso? Como eu aceito? É fácil igual apertar um botão? Deixa eu apertar um botão aqui, peraí. É fácil assim, ó. Pronto, perdoei. Ah, que bom. Ai, perdoei. Ah, que... Hoje eu tô tão mais leve. Não, nem acredito. Não é assim, gente. Para de sentir raiva. Deixa essa raiva pra lá. Oh, não sente mais raiva. Pronto, olha, você tá... Teu estômago, sabe essa gastrite aí? Sabe essa úlcera que apareceu? Não é comida, coisa nenhuma. Isso é raiva. Esse problema no fígado que está acontecendo, essa dor de garganta que nunca passa. Você sente ardência em algum lugar do corpo, ardência física? Tem alguma raiva transitando aí. E o lugar do corpo onde ela está já vai te dar uma boa dica do que está acontecendo na sua vida. Então, aceitação, perdão, é uma construção, gente, de consciência fundamental para você seguir a sua vida. Porque quando você conseguir abrir esse cadeado, você ganha a sua liberdade. Você ganha de volta a sua vida integral, 100% da sua vida. Bom, chegando aqui a quase 1 hora de live, a gente vai... Falamos aqui de algumas dores, como eu falei no início, tá, gente? Falei de poucas para poder falar um pouco mais. A gente vai falar muito mais sobre muitas outras dores ainda em outros momentos. Mas eu falei daquelas que me parecem das principais às principais. E agora a gente vai entrar nas ações emergenciais. A gente vai entrar no pronto-socorro agora. Gente, o que eu conheci de pronto-socorro não está no gibi. Nossa Senhora, coitada da minha mãe, gente. Minha mãe sofreu muito. Era cabeça quebrada, era atropelada, era um monte de coisa. Bom, infelizmente, o que acontece na maioria das vezes? A gente não conhece o contexto, o espectro, transtorno de personalidade narcisista. A gente não tem noção, não conhece essa doença. E geralmente, em paralelo a isso, a gente também não se conhece.
Quem de nós aqui nessa sala, se alguém escutou diferente, por favor, gente, me fala aqui agora, escreve aí, porque eu nunca vi ninguém me falar diferente disso. Quem de nós aqui não escutou assim quando era criança? Não fica triste? Que coisa feia! Ai, 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 que criança feia, tá triste. Dá um sorriso pro papai. Aí a criança dá um sorriso amarelo, pega a raiva, a tristeza e engole. Tá com raiva? Que coisa feia! Homem não chora, Alexandre. Você é um homem. Você é homem ou é Coca-Cola? Antigamente eu escutava isso, né? Eu nunca entendi, mas, bom, não era Coca-Cola, né? A gente aprendeu o contrário, gente. A gente aprendeu a reprimir as emoções. Sabe quando as pessoas falam assim para a criança, esse dinheiro é sujo, larga isso? Isso também dá problema na vida, hein? Também dá problema na vida. Com as emoções foi algo parecido. Peraí, eu não posso sentir raiva que minha mãe não gosta, papai do céu castiga, papai Noel não entrega presente, e muito menos coelhinho traz ovo da Páscoa. Não, sentir raiva não pode. Eu vivi isso na carne, né? Ou na boca. Quebrei 4 dentes. Não foi ao mesmo tempo não, tá, gente? A vida me deu chance de entender que o que eu sentia era raiva e eu prensava o maxilar até não aguentar mais. Eu ficava assim, ó. Só que eu não percebia. Eu não tinha consciência corporal. Eu não percebia o aperto do maxilar. Só à noite, quando isso aqui tudo me doía, irradiava para o pescoço, para os ombros, eu pensava assim, nossa, dei um mau jeito. Eu apertei o maxilar mais do que eu devia, por mais tempo do que eu podia. E os dentes foram quebrando de tanta força. Uma das partes mais fortes que a gente tem no corpo. Percebe? Em geral, se eu perguntar para você agora, faz uma experiência, o que você está sentindo agora no teu corpo? Você vai falar assim, nada não. É uma dorzinha nas costas. Não, estou bem. Geralmente a pessoa responde assim, eu pergunto, que emoção que você está sentindo? Qual o sentimento que está presente agora? A pessoa fala assim, não estou sentindo nada não, estou bem. Olha, a resposta é quase sempre essa, 99% das vezes. Como se sentir algo fosse ruim. A gente não aprendeu a se perceber, a gente não se conhece, gente. Em geral, a gente não se conhece. A respiração nossa, a Fanny Van Leer, criadora da inteligência emocional Belfort, fala uma frase linda. A gente respira como vive e vive como respira. A sua respiração fala em tempo integral, em tempo real da sua alma, do que vai aí dentro da sua alma. Você está respirando curtinho. O que é a respiração curtinho? Lembra quando você se escondia no armário com medo de alguma coisa? O que é a respiração ofegante? Então percebe que se eu olhar para a minha respiração e ver que ela está muito ofegante, eu posso parar e a respiração me ajuda a me alertar, a trazer presença. A gente já está nas ações emergenciais, tá, gente? Eu vou bordar isso com a questão que está em pauta hoje. Espera um pouquinho. Eu escutei alguém falar assim, mas espera aí, desviou o assunto, esqueceu o que ia falar? Não. Então a respiração, se você percebe que ela está ofegante, você pode parar, tomar a rédea. Até então você estava inconsciente, o corpo estava funcionando sozinho e você sendo levado para ele. As crises de ansiedade poderiam ser muitas vezes evitadas se desde o início, onde eu percebo a mudança do corpo, porque é através do sistema nervoso simpático do nosso corpo, começa um movimento involuntário. O coração bate mais rápido, a respiração fica ofegante, eu começo a sentir as extremidades frias, dentro quente. Se eu percebesse logo no início, eu podia fazer o quê? Uma coisa simples, ó. Desviar minha atenção, puxar um outro assunto, botar uma música que me anima, sabe? Eu gerenciar isso. Mas por simples, entre aspas, falta de autoconhecimento básico, corpo, emoção e respiração, eu sou levado por uma emoção. Então, entender o contexto, a filha de uma mãe narcisista, entender o contexto onde ela está envolvida, no qual ela faz parte, é fundamental para começar esse trabalho. Até para uma ação emergencial. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está
Aqui no Rio de Janeiro tem no centro da cidade a Avenida Rio Branco. Gente pra chuchu, gente. Imagina um formigueiro no dia de... Como é que é aquele feriadão, aquele saldão da sexta-feira? Black Friday, né? Imagina... Imagina o formigueiro no dia que anuncia o Black Friday. Nossa, aí as formigas estão lá na sexta-feira, toda animada, vai todo mundo pra loja, aquele formigueiro assim, lotado. Então tá você no meio de um tumulto, um monte de gente. Show de rock, show dessas bandas que vem aqui. Por quem já foi a barra pesada, né? Deus me livre. Você tá no meio daquele tumulto, daqui a pouco tem um estrondo em algum lugar e todo mundo sai correndo. A multidão fica empolvorosa, fica desesperada, morrendo de medo. Aquela correria, aquele tumulto, e você tá lá no meio. Você não sabe o que aconteceu. O nervoso vai tomar conta de você e você vai fazer o quê? O que você vai fazer nessa hora? O que você faz no meio da multidão que sai correndo com muitos tiros, barulhos ou explosões? Você não faz ideia do que vai fazer. Você vai agir por instinto. Você vai agir a partir das suas emoções. Você não vai estar lúcido, provavelmente, né? É lógico, somos humanos, cada um reage de um jeito, mas na grande maioria das vezes, você vai reagir emocionalmente, sem razão, sem raciocínio, sem lucidez. É verdade isso? Faz sentido isso, gente? Você está no meio da multidão, tem um baita do estrondo, todo mundo sai correndo, você para, faz umas 2 respirações, para trazer presença para esse momento. Olha, estou vendo aqui que o transformador estourou em cima do poste a 2 quarteirões daqui. Não preciso correr? Não vai acontecer nada de ruim comigo? Quer dizer, se você sabe o que está acontecendo, se você entende o contexto, você pode ter lucidez, pode tomar ações pensadas, livre do impacto das emoções. Quando a gente é tomado pelas emoções, lembra da Mônica e o coelhinho dela, que ela atacava no Cebolinha, no Cascão? O certo é que nós sejamos a Mônica, as emoções, o coelhinho. Mas em geral o que acontece com a gente é que as emoções pegam a gente e rodam a gente para onde quer. Faz da gente gato e sapato. Por isso, inteligência emocional é fundamental para a vida. O que as empresas estão mais atentas hoje é para a capacidade da pessoa se relacionar, até de colocar os dons e as teorias e o aprendizado que ela tem a partir da inteligência emocional. Voltando para o tumulto na rua, o tumulto não pensa, não é isso? Por que é tão importante, Alexandre, entender o contexto? E aqui tem uma chamada importante para uma ação emergencial para você que passa por uma vivência terrível com uma mãe narcisista. O tumulto não pensa, mas a pessoa com espectro narcisista pensa. O narcisista é geralmente alguém extremamente inteligente, não tem empatia, não reconhece a tua emoção, porque o narcisista só reconhece a ele. Ele é o maior, ele é o melhor, dentro do espectro, tá, gente? Eu não estou falando mal das pessoas que têm esse transtorno. Seria como eu falar mal de alguém que é alcoólatra. Porque fulano bebe muito, é um absurdo. Poxa, não tem sentido a gente julgar, criticar uma pessoa que tem uma doença, por ter uma doença. Seria como falar com alguém que está com sarampo. Nossa, mas você está cheio de troço na pele aí, cruz credo, pô, você é um irresponsável. Você é um porco, não se lavou. Não, cara, eu estou com sarampo, você não está entendendo. Isso aqui é um sintoma, uma consequência da doença. Percebe como a gente pode olhar para a doença narcisismo? O narcisista é extremamente inteligente, manipulador, porque ele precisa ter alguém sobre o comando dele, sobre o mando dele. E ele subjuga essa pessoa através da culpa e do medo, principalmente. O tumulto não tem raciocínio, ele acontece, você é vítima dele. Agora imagina você ser vítima de alguém que raciocina, que está com uma má intenção somente de se utilizar de você
para benefício próprio. Desculpa, é duro. A gente está falando em grande parte das nossas mães. Mas o que a gente quer trazer aqui é realidade, é verdade. É olhar para a coisa como ela é. Porque isso pode ser duro a princípio, mas pode ajudar muito a gente a mudar a maneira de olhar para a situação. O narcisista é alguém que vai se utilizar de você. Desculpa falar isso, mas é verdade. Em benefício próprio, e até quando ele fizer algo de bom para você, tem um benefício e um interesse próprio dele. Então, o que o narcisista faz com você é jogar um jogo. Lembra? Por isso que eu falei, o tumulto não pensa, mas o narcisista pensa. É inteligente, articulado, manipulador, sagaz, atento a tudo, porque para ele é uma questão de sobrevivência. O narcisista é alguém que sofre 24 horas por dia, gente, porque 24 horas por dia ele precisa estar na guarita de comando, tomando conta de tudo, manipulando a todos se for preciso, articulando às vezes em detrimento da verdade, inventando, mentindo, escondendo, dizendo que é algo que você fala ou algo que realmente aconteceu, dizendo que é mentira. Isso tem um nome chique, o gaslighting. Principalmente quando o narcisista vê que perdeu o controle de você, ele vai começar a tentar detonar a tua própria razão, a tua sanidade. Você vai falar, não, mas isso aconteceu, foi no seu aniversário, lembra? Você falou isso assim. Olha, desculpa, isso não aconteceu. E com uma serenidade absurda, lembra? É quase um espectro de psicopatia, em alguns casos. Então imagina, eu dei o exemplo do tumulto, gente, para mostrar para você o seguinte. No tumulto, se você não sabe o que está acontecendo, você vai agir tomado pela emoção. Você vai agir tomado, gente, por um desespero, por um instinto de sobrevivência, vai correr para qualquer lado, vai se machucar. Olha como faz falta pensar. Imagina se você está de frente com um narcisista, que pensa, que articula. Uma das principais, esse aqui ninguém viu, hein? Esse objeto, hein? Ó, a Thaís está aqui com a gente um tempão. E outras pessoas, Carol, um monte de gente aqui está um tempão. Nunca viram um tabuleiro de xadrez na live do Alexandre, né? Sabe por que esse tabuleiro, gente? Eu quero muito que isso fique fixado na cabeça de vocês. Um tabuleiro de xadrez. O tumulto na rua não tem cérebro, não pensa, não tem uma maldade de querer te manipular, jogar com você. E para manipular você, o narcisista vai jogar. Isso aí, Thaís, vai usar o sarcasmo. Gente, vai depreciar. E é o que ele faz o tempo todo. Às vezes de maneira sutil, né? A gente vai falar aqui um dia do narcisista oculto. Vou dar um exemplo do narcisista oculto. Num curso que nós demos, a menina compartilhou que ela enfim tirou a carteira, filha de mãe narcisista. Quando ela chega na casa da mãe, toda feliz, né? Porque o que mais acontece com essa filha é sempre ter esperança que ela vai receber esse reconhecimento e esse afeto. E é normal isso, gente. Não podemos culpar ninguém e nem nos culpar por isso. Quando ela chega toda feliz dirigindo na casa da mãe, olha o comentário da mãe. Nossa, você conseguiu tirar a carteira, hein? Percebe, gente, que falou parabéns, nossa, parabéns, você conseguiu tirar a carteira, hein? Percebe, né? No sarcasmo, como a Thaís falou, no tom da voz, a coisa sutil, mas aguda, pontiaguda, que machuca, que fere na alma isso. Principalmente porque não é a primeira vez. São várias vezes no dia, em momentos de humilhação, de vergonha. E para manter você sob as rédeas, ela vai jogar com você. Então o narcisista que tem... Porque olha só, o narcisista está, entre aspas, né? Vou até soltar o tabuleiro aqui, peraí. O narcisista está lúcido dentro da psicopatia que ele tem.
Ele está pensante, ele está atento, ele já tem tudo planejado, ele já conhece o teu funcionamento. Você está tomada emocionalmente, você está sequestrada da sua razão, do seu raciocínio, da sua autoobservação, porque você está nas garras desse narcisista. Você provavelmente está sempre movida pela emoção e pelo instinto, como naquele exemplo do tumulto. Então fica fácil para o narcisista mexer a pedra aqui e já fazer de uma maneira, porque ele já conhece os seus passos, e saber que você vai mexer essa peça aqui. E o que ele faz? Ganhei mais uma de você. No dia seguinte, ele faz a mesma coisa. Ele mexe aqui, porque ele já sabe que você vai mexer aqui. E você vai mexer se não estiver lúcida, consciente. E aí ele vai fácil. Ganhei mais uma de você. E é fácil passar uma vida inteira aqui, tá, gente? Tem um teórico da análise transacional chamado Eric Berne que fala dos jogos da vida. A gente vai trazer alguns aqui que se encaixam nesse lugar. Que fala desse jogo que acontece. Então, qual é a primeira ação emergencial? Entender o contexto onde você está inserida, da mãe narcisista. E começar a partir desse entendimento não é uma coisa simples, tá, gente? Entender é metade do caminho, por favor, hein? Porque se você entender isso de uma maneira muito simples, fala assim, caramba, entendi, cara, pô, é isso, ótimo, mas isso não resolve o seu problema. E não pense que vai ser fácil amanhã, na próxima jogada, não fazer a mesma coisa. Não vai ser fácil. Não é fácil. Por que não é fácil, gente? A gente vai trazer uma outra live sobre a fisiologia das filhas de mãe narcisista. Gente, tem 10, 20, 30, 40 anos de um padrão de comportamento, de um hábito, de redes neurais formadas para reagir dessa maneira. E você vai reagir dessa maneira. Por isso que eu falei lá no início que é um treino. Qual é a primeira ação emergencial, Alexandre? Conhecer desse assunto. Se inteirar desse assunto em fontes seguras. Onde você quiser, a gente tem esse canal aqui com esse, eu vou dizer assim, com essas informações, porque essa é a primeira grande coisa. Você precisa entender onde você está inserido para se ver nesse jogo. É preciso que você se veja nesse jogo. Para quê, Alexandre? Para sofrer, para ver que eu sou uma besta quadrada, burra, que eu estou fazendo papel de boba toda vez? Não. Espera um pouquinho só, desculpa. Você não está fazendo papel de boba. Pensa na pureza, na ingenuidade de uma criança. Não pode nunca falar que essa criança é boba. Ela acreditou nisso, gente. Foi uma covardia que fizeram com ela. Foi. Porque é só uma criança. Pensa o seguinte, sempre que você fizer isso em você, na verdade você está fazendo nela. Quando você se chamar de burra, está chamando de burra ela. Mas ela não tem culpa de nada. Foi o que ela aprendeu. E por que essa questão só vem à tona quando a gente é adulto? Porque quando eu sou adulto, eu tenho massa crítica, experiência de vida, calo na mão, informação e ferramenta para trabalhar o que essa criança não deu conta. Percebe a mecânica da vida, como funciona? É na fase adulta, e por isso tem lá a crise dos 40, 30, 50, que você já tem condições de tirar aquilo que o inconsciente guardou para te proteger, trazer à tona antes que saia por si só, como diz Freud, né? As dores são enterradas vivas e vão sair das piores maneiras, se a gente não olhar. Então, entender o contexto onde você está inserido e começar, essa é muito importante, gente, escreve, pelo amor de Deus. Eu quase toda live eu lembro de falar, na semana passada eu esqueci, traz caderno e lápis para a nossa live.
traz, por favor, porque eu não quero passar uma coisa que você goste, ache bacana e comente. Não, eu quero que você olhe para o que a gente vai falar e, se fizer sentido, que você anote e tente colocar em prática. Se você tiver dúvida, se você precisar de um apoio, de tirar uma reflexão, uma dúvida, manda um direct para mim lá. Vai ser um prazer se a gente puder ajudar em algo. Para que esse caderno, Alexandre? Para você começar a olhar, porque você já entendeu o contexto que a sua mãe está inserida e que te envolveu. Você é filha de uma mãe narcisista. Você já percebeu que ela está sempre... Deixa eu trocar a galera de lado. Você já sabe, já está entendendo que ela está sempre consciente, dona da razão, olhando e mapeando e jogando com você, e que você está aqui bem movida pelas emoções, pela raiva, pela revolta, pela vitimização, que é normal, mas com isso tira o teu poder de raciocínio. E aí, gente, é fácil para o narcisista engabelar a gente. Como é que você vai se achar nesse jogo? Como é que você vai descobrir que está acontecendo um jogo? Todo dia de noite, tá com caderno? Se não der tempo, assiste a live de novo ou me pergunta, mas quando me perguntar algo no direct, me lembra o que eu falei, por favor, hein? Então você anota, começa todo dia de noite, coloca lá um despertadorzinho, numa hora que você tenha 5 minutos, volta às 24 horas que se passaram e observa se teve algum episódio com a sua mãe. Se teve algum episódio, o que é um episódio, Alexandre? Algum momento de dor, de se sentir culpada, de se sentir insuficiente, não sou boa o bastante, tá vendo, eu não aguento mais isso, ela me agrediu de novo, ela sempre me chama de burra. Um episódio. Anota esse episódio. Talvez não dê tempo hoje, eu ia falar do GPS da alma. Gente, o GPS da alma, que foi uma ferramenta que eu acabei criando de forma muito intuitiva dentro dos atendimentos de consultório. Talvez até a gente faça uma live semana que vem só para explicar isso. É muito, elucida muito, esclarece muito a gente o que é o GPS da alma. E você pode, nesse caderninho à noite, que eu falei, observa se teve algum evento de dor. Anota de maneira sucinta, só para você lembrar o que foi. Minha mãe hoje gritou comigo de novo, me chamou de burra de novo, falou que eu nunca vou dar certo na vida, que eu sempre vou precisar dela. Anota isso. E eu vou pedir para você começar a mapear tudo o que aconteceu nesse momento. Como é que começou essa história? De onde surgiu esse assunto? A ideia, gente, eu estou aqui pensando, eu acho que tem que mudar o assunto semana que vem e falar só do GPS da alma. Vamos ver. O que é o GPS da alma, Alexandre? É você começar a escrever passo a passo como se dá a discussão, do começo ao fim. Eu falei que ia sair com meu namorado, e minha mãe começou a falar mal do meu namorado, porque nenhum namorado ela gosta. Mas é claro, né, gente? O narcisista não pode dar chance a você de achar um outro ponto de apoio, de você achar alguém que te esclareça e te liberte dele. Por isso ele vai sempre detonar as tuas amizades, os teus namorados e todo mundo que se aproxime de você. Então você vai marcar lá no teu dia a dia o GPS da alma, o que é. E aí quando eu falei que ia sair com o namorado, ela falou mal dele de novo, falou que eu só arrumo traste, e como a Thaís falou agora há pouco aqui, é muito comum, gente, você sai de uma mãe narcisista e entra no relacionamento com um narcisista, seja homem ou mulher. É muito comum, e a gente vai explicar isso qualquer dia desses. Tem uma dinâmica que acontece quase que padrão. Eu saio de um relacionamento com a mãe narcisista, quer dizer, em geral não saio, né? Porque o sair de casa, a distância física que tanto se apregoa para filhas de mãe narcisista, não vai ajudar muito você se você não tiver uma distância emocional. Então, a ideia, em primeiro lugar, só repassando aqui para quem entrou agora há pouco, as ações emergenciais, entender o contexto onde você está inserido. A sua mãe tem uma doença. Perceber que a sua mãe está sempre ativa, ligada, pensante, raciocinando, e você provavelmente está sempre movido pelas emoções. Então, percebendo que está rolando um jogo
e que você, sem saber, mexe sempre as pedras do jeito que ela quer, e esse é o objetivo do narcisista, manipular você, você vai começar a olhar para esse jogo. E que jogo é esse? É o teu dia a dia. Então começa a anotar. Precisa escrever, tá, gente? Tem um poder, é diferente quando você coloca num papel as questões, até para você mesmo. Você se compromete mais, você impacta mais você. Escreve todo dia o que aconteceu. Para quê? Para você começar a enxergar o que está acontecendo. Lembra? Eu quebrei 4 dentes com raiva e quebrava um e passava o tempo, eu esquecia, quebrava outro, eu já não sabia nem se eu tinha mais dente. Eu tinha dente, tá, gente? Não quebrou tanto assim. Mas é preciso que você todo dia escreva isso. Ah, Alexandre, é torturante relembrar. Gente, quando a pessoa está com um problema no coração, ela tem que abrir o peito e o médico vai ter que olhar lá dentro, o coração, seja lá o que for. Não tem como curar a dor se não acessar a dor. Mas assim é de uma forma terapêutica, de uma forma ordenada, não é uma futucação espontânea, deliberada. Escreve, começa a escrever as situações de crise, de dor que você passa com a sua mãe. E procura ver se você consegue mapear passo a passo. Aí eu falei que ia sair com o namorado, escreve do lado, uma setinha. E depois disso ela me agrediu, falou mal do meu namorado. Quando ela fala do meu namorado, eu não aguento, Alexandre. Aí eu falo mesmo as verdades todas que eu tenho que falar. Pronto, ficou com raiva, está fazendo o jogo dela. Ela vai comer sua pedrinha. Percebe como o narcisista te vê na emoção e é por ali que ele te pega. Então precisa que você, ele está aqui num grau de lucidez, é preciso que você vá construindo essa lucidez. Dá para entender o que eu estou dizendo, gente? Essa questão dessa arapuca, ele mexendo, quando eu fico com raiva que falou mal do meu namorado, eu vou reagir já com essa raiva que eu tenho há tanto tempo, eu faço exatamente o que ele quer. Eu me exponho, me justifico, explico, e aí dou um monte de argumento para ele manipular e comer minha pedrinha. E eu saio dali triste, cabisbaixo, movido, acaba com o meu encontro, às vezes nem vou mais, ligo pro namorado, não tenho condição, vou ficar aqui. Inteligência emocional. Autoconhecimento. Não tem outra maneira de sair desse lugar, de construir a sua vida do que o autoconhecimento. A gente vai desenvolver bastante isso ainda, tá, gente? Não dá para falar sobre nenhum aspecto dessa questão em 1 hora e 1h30, é impossível. A gente quer fazer hoje, e a ideia foi essa, um en passant, dizer para vocês principalmente, entenda a sua questão. Onde você está inserido? Não é pessoal. Ah, mas eu tenho 3 irmãos, isso acontece comigo. Por algum motivo que no olhar dessa vida, de uma vida só, não tem explicação, mas se você acredita em reencarnação, tem explicação. Mas nessa vida não tem explicação. A mãe escolhe um, que pode acabar indo para outro, né? Se esse um se liberta, ela vai achar alguém para ocupar esse espaço. Mas percebe que entender o lugar onde você está inserido, resumindo, né, o que a gente falou aqui hoje, e entender que você está fazendo parte de um jogo e por não estar lúcido, mexe as pedras do jeito que ela quer, é o principal. E o que você vai ter que fazer depois é começar a mapear onde é que essa pessoa te pega. Você vai se surpreender vendo que quase sempre as palavras, as acusações, as agressões são as mesmas. Porque um dos pontos fracos do narcisista é, dentro de toda essa lucidez, por isso que eu falei com aspas, é que ele não tem consciência nem do que ele faz muitas vezes, do quanto como é que chama? Berrante, do quanto é estrondoso, do quanto é gritante, não é berrante. Berrante é aquele trem de assoprar lá na roça. Do quanto é gritante algumas artimanhas dele. Então depois você entende o contexto, percebe que a tua mãe narcisista é fria no que faz e você está sempre no emocional e está em desvantagem tremenda, começar a mapear como é que funciona isso. Como é que está funcionando
Gente, você vai se surpreender, ela usa sempre as mesmas palavras, as mesmas ferramentas, as mesmas acusações, e você reage sempre do mesmo jeito. Ainda está enredado nela, vai perder pedrinha. Se você começa a notar esse passo a passo, um dia, dois, você vai se espantar e ver que quase sempre acontece do mesmo jeito, com as mesmas palavras, salvo algumas situações diferentes. Aí, o que tem, Alexandre, isso? O que tem? Quando você fala assim, caramba, eu estou olhando há 15 dias, nesses 15 dias, 10 vezes ela me pegou por esse... Quando ela critica meu namorado, eu brigo com ela. E aí, sabe como é que acaba a conversa, Alexandre? Ela falando assim, tá vendo, minha filha? Eu estou querendo salvar você de uma relação ruim, que nem eu tive com seu pai, e você ainda me agride, você ainda me chama de bruxa. Eu sou uma mãe muito triste, eu tenho filhos muito ruins. Você sai culpado e ela sai vítima. Como é quase sempre o final da história. E até isso você vai notar. No final eu senti culpa e ela saiu vítima. O GPS da alma, que eu vou explicar melhor outro dia, não esquenta com o nome. Procure escrever o passo a passo como aconteceu a discussão. E vai chegar uma hora, gente, que não vai fazer mais sentido quando ela fala mal do seu namorado, você retrucar com raiva. Dá para perceber isso, gente? Curso presencial é bom porque você já vê no rosto dos alunos, das pessoas, se entrou a ideia ou bateu e voltou. Às vezes bate na trave e sai. Quando você começa a ver que você está fazendo parte de um jogo e está falando o script certinho que ela quer, é simples. Você começa a mudar o script. Deliberadamente, você começa a estar quase tão pensante ou mais do que ela. E aí quando ela muito malandramente, com todo respeito, falar, vou mexer aqui porque eu já sei que ela vai colocar a peça aqui, você bota a peça para trás. Você bota para o outro lado, você mexe para cá. Sabe o que aconteceu nessa hora? Você neutralizou o narcisista. Outra coisa importante, você neutralizou a ação dele e não saiu daquele momento tomada pela raiva, tomada pela angústia, sentindo toda aquela dor outra vez. Tá todo mundo em silêncio, hein? Olha, a Thaís colocou aqui, mas sentem prazer. Sim, que o narcisista quer alguém que faça assim para ele, que endeuse, que fale da sua grandeza, de toda a sua glória, de toda a perfeição, que lá no fundo ele sabe que não tem, por isso tanta luta, tanto trabalho para sobrecompensar isso. Então, de posse desse entendimento do contexto da mãe narcisista, onde você está, procurar perceber o jogo que está acontecendo. Entendendo que é um jogo e que ela está lúcida nas ações e você tomado por emoções, mapear o que está acontecendo, gente, é uma maneira de você construir consciência do que está acontecendo. A gente vive as mesmas dores e discussões por décadas. Por décadas. Procure argumentar o menos possível, se justificar o menos possível. Não tente convencer. Não tente convencer um narcisista. Se preocupe se aquilo que você... A verdade que você tem, se ela é verdade para você. No dito popular não entre na pilha. Quando a conversa começar, se você vê que aquilo não faz sentido, não entra na conversa. Fale de fatos e de preferência, gente, sempre num lugar onde vocês não estiverem sozinhos. De preferência sempre junto a alguém. Então até numa hora dessa, se você está mais lúcida, você pode, não sei lá, de que jeito você vai dar. Ah, mãe, eu vou pegar um café. Vem aqui, mãe. Vamos pegar um café aqui, eu quero falar isso com a senhora. E no café você já sabe que está lá outro familiar, outra pessoa. Não entra numa discussão sozinha. Chegou aqui na sala um amigo muito querido, o André, do transporte, da minha época do transporte, né? E na época do transporte, tinham alguns profissionais do serviço público, de segurança pública,
que ficavam criando problemas para os donos de empresa de transporte para ganhar alguns benefícios, né? Falei de um jeito bem bacana, né? Mas deu para entender o que eles queriam, dinheiro. Gente, o que a gente fazia com o guarda? A gente falava o menos possível, porque quanto mais eu falasse, quanto mais eu falava para o guarda, mais subsídio eu dava para ele me enrolar. Ah, mas tá vendo, então o documento também tá com problema. Ó, seu motorista falou que ele tá com sapato furado. Ih, sapato furado não pode. Não se justifique, não fale mais do que você deve com o narcisista. Fala somente o indispensável. E entra na conversa se essa conversa faz sentido para você. O narcisista nunca reconhece o erro. O narcisista nunca, entre aspas, tá, gente? Sempre que for bom para ele, ele vai mudar todo o jogo. E por isso é importante você estar atento. O que a gente está falando é você começar a estar mais consciente dentro desse jogo. Evitar o conflito. Se ele não der para evitar, falar de fatos, procurar falar o menos possível perto de outras pessoas. Ficar atento às provocações, não entra na pilha. O que a gente está falando é você começar a treinar a andar em campo minado. É isso, gente. A realidade é essa. Não tem na psicologia, na psiquiatria, na ciência hoje, uma maneira de curar o narcisista. Ele vai se curar sim, ele também evolui sim, como cada um de nós. Sim, pode parecer imperceptível ao longo da vida, mas dentro as coisas estão acontecendo, amadurecendo. Mas vão ser necessárias muitas vidas, muitas encarnações para que isso aconteça. E se não dá para salvar ele, porque não dá, que você se salve. Até para não passar adiante nos filhos e outros os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. Já passamos aí de 1h30, tá na hora de tomar um café com leite e comer um biscoitinho com manteiga, né, gente, para dormir. Eu espero que tenha ficado claro, principalmente alguns dos sintomas, para que as pessoas possam se identificar. Mas, por favor, tá, gente? O que a gente falou aqui não define um transtorno de personalidade narcisista. Não é porque você escutou o Alexandre falar uma coisa aqui e minha mãe tem isso, então ela é narcisista. Não, por favor. Isso pede um exame acurado. Você tem que ir ao profissional. Ele precisa fazer uma anamnese, conversar com você, estudar esse caso para poder ter um diagnóstico. A gente está fazendo aqui um atendimento mais do que breve numa live para começar a despertar reflexões suas, para tirar um pouco a venda dos olhos, se é que você está com venda nos olhos. Eu espero que tenha ficado claro algum desses sintomas e que essas ações emergenciais são as primeiras ações, gente. Não tem band-aid, não tem coisa rápida para isso. São as primeiras ações e fundamentais para que você possa começar a construir uma nova vida. Eu falo isso sem nenhum medo, tá, gente? Sair desse lugar, conquistar a sua vida, mudar a sua vida, por mais impossível que isso te pareça hoje, é real, é possível e você merece. Pode ter certeza disso. A grande maioria das pessoas que nós conhecemos, que nós atendemos, que nós passamos, mudou a vida. E por isso a gente vem com tanta convicção, com tanta tranquilidade, falar que isso é possível sim. Falta informação, entendimento, reflexão e decisão de mudar. E daí para frente é treino. Eu vou aproveitar aqui porque nesse treino vocês vão precisar de um remédio, eu vou aproveitar para faturar. Ah, já vai vender um produto? Sabia que não era de graça esse negócio? Eu sabia. Tô vendendo, tá, gente? Ó, é genérico, mas funciona, tá? Você vai precisar disso aqui no seu processo. Tá aqui, Instagram. Tá aqui, ó. Vocês vão precisar desse remédio aqui no processo de vocês. Que processo é esse? O processo de ressignificação da sua vida. De ressignificação emocional. De sair do lugar do sou uma M pro lugar do eu tenho valor sim.
Sair do lugar do é isso mesmo que eu mereço, falar não, eu não mereço qualquer coisa, eu mereço tudo aquilo que eu necessito, que eu quero, que eu almejo, porque eu tenho valor. Nesse processo, como eu falei lá no início, por favor, quem chegou depois assiste, lá no início a gente falou do processo. Vai ser muito necessário, gente, amorosidade e paciência com você. E para vender no pacote, eu faço um preço promocional, tá, gente? Quem comprar o outro remédio. Esse aqui é da Lúcia Helena Galvão, não é minha autoria não, a minha é só o primeiro. Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. No processo do teu autoconhecimento, que vai sacar você desse lugar terrível, que é conviver com o narcisista, você vai precisar desses 2 remédios. E é lógico, né? Antes deles, a decisão de mudar. Ah, mas eu não sei o que fazer, Alexandre, não sei para onde ir, não sei como vai ser. Não se preocupe agora com o como. Preste atenção nisso, gente. Eu vivi isso algumas vezes na vida e vejo as pessoas vivendo. Não se preocupe com o como, se preocupe com o que. O que você quer para a sua vida? Se preocupe com isso. Mira nisso, foca. Vida, eu quero isso para a minha vida. O como, a vida vai te dizer, vai te mostrar. Mas não fica sentado comendo pipoca e vendo Netflix, por favor, tá, gente? Faz a tua parte. 10% a tua parte, 90% a vida faz. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo no direct, fica à vontade. Eu espero que tenha sido útil para vocês, de alguma maneira, que tenha gerado reflexões. Se você acha, conhece alguém que pode ajudar, alguma informação aqui, encaminhe essa live para ela. Faz lá o cadastro no nosso YouTube, na nossa bio. Na nossa bio tem um link do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Se você gostar da live, aperta lá o joinha. Se você não gostar, aperta para baixo, mas me diz o que houve para eu poder melhorar. Tá bom? Contribuir de uma maneira mais efetiva. E eu quero agradecer muito a vocês todos, a vocês todas, amigos queridos que eu não vi há muito tempo estão aqui, amigas queridas. Quem chegou depois, volta lá na live depois, assiste que tem informações bem interessantes, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, bom final de semana para todas, para todos, e sexta-feira que vem às 9 horas estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Um beijo, fique com Deus. Um beijo para vocês. Gratidão, minha irmã. Gratidão para vocês todas. Um beijo, tá? Fui!